Vamos conversar sobre livros? Aliás, vamos conversar sobre um livro que está no centro da polêmica atualmente? Esse livrinho aqui. Será que é verdade o que estão dizendo sobre ele? Que ele ensina crianças a serem homossexuais? Que ele ensina crianças a fazerem sexo? Vem comigo, vamos descobrir a verdade por trás dessa capa. Esse é o livro Aparelho Sexual e Companhia, que agora está sendo editado pela editora Seguinte. A primeira edição dele foi feita pela Companhia das Letras e ele se encontrava fora de catálogo e agora está sendo editado novamente. Esse livro é de uma autora chamada Hélène Brulé e ele é ilustrado por Zepp. É um livro de origem francesa. Agora ele se tornou conhecido porque ele foi apontado como um kit gay que teria sido distribuído pelo MEC, né, Ministério da Educação, e muitas polêmicas foram ditas a respeito dele. Mas, pelo visto, pouca gente parou para realmente analisar o livro além da capa e além do título. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos começar pela própria capa. Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas. Esse subtítulo aí, ele não existe no original. Ele foi colocado aqui em português. E foi um erro, na verdade, colocar esse subtítulo, porque ele não é um livro destinado a crianças. Ele é um livro destinado a adolescentes. E a gente pode comprovar isso através da ficha catalográfica desse livro. Não sei se vai dar para ver. Mas se você pegar aqui esses dados que são para a catalogação dos livros, para fins de organização das bibliotecas, você vai ver que ele não está escrito que é para criança. Está escrito adolescentes. Está escrito adolescentes, fisiologia, adolescentes, educação sexual, puberdade, enfim. Não é um livro destinado a crianças pequenininhas de 6 anos, conforme foi dito por aí. Vamos ver aqui o conteúdo desse livro, né? Vamos dar uma olhada aqui no sumário dele rapidinho. Aqui está o sumário, não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu vou ler rapidinho o que está escrito aqui. Ele tem 6 capítulos. O primeiro, estar apaixonado. O segundo, a puberdade. O terceiro, transar. Quarto, fazer um filho. 5, se proteger. E 6, fique esperto. Então vamos assim, vamos passar logo para o número 3, que é o que está dando mais polêmica, que é o que fala sobre transar. Aqui está escrito o que é transar e como é que se transa. Vamos ver o que está falando esse livro aí para os adolescentes. Aqui, ó, a abertura do capítulo. E vamos aqui ao conteúdo. O que é transar? Quando a gente começa a sentir desejo por uma pessoa, tem vontade de tocá-la, de beijá-la, de acariciá-la. Quando crescemos, as palavras e as carícias não bastam mais para exprimir nossos sentimentos à pessoa que amamos. Dá vontade de transar com ela. E aí o livro segue com algumas coisas como: com que idade a gente pode transar? A gente é obrigado a transar? Até que idade a gente pode transar? O que é transar? Por que a gente transa? Como a gente sabe que está a fim de transar? O que é ser virgem? E por aí vai. Qualquer pessoa que pegar esse livro para ler vai ver que as informações passadas sobre transar, sobre sexo aqui, são extremamente didáticas e com base científica. Não tem nada assim no sentido de erotizar precocemente uma criança. Pelo contrário, ele fala que não existe essa coisa de ter pressa, que a pessoa tem que saber a hora dela, que ela não precisa transar se ela não quiser. Então, assim, é bem controverso dizer que esse livro ensina, estimula a transar. Realmente, assim, é bem forçação de barra. Passando para uma outra parte aqui, que é uma grande polêmica, algumas pessoas estão dizendo, né, que esse livro ensina as crianças a serem homossexuais e blá blá blá. Vou mostrar para vocês o que fala sobre homossexualidade nesse livro. Vocês vão ficar chocados com o que vocês vão ver. Aqui está a página tão polêmica que fala sobre homossexualidade. Aqui diz: um menino pode gostar de outro menino? A resposta do livro é que pode acontecer. Depois pergunta: o que é normal? Simplesmente fala que acontece de um menino poder gostar de um menino, uma menina poder gostar de uma menina. E só. Não tem mais nada nesse livro além disso aqui, falando sobre homossexualidade. Então você há de convir, se você é uma pessoa inteligente, que isso aqui é muito pouco para fazer alguém virar gay, não é não? Bem forçadinho, né? Na verdade, o livro não está dizendo nem que é certo, nem que é errado, só está dizendo que existe. E existe mesmo. Queiramos ou não queiramos, existe. E é isso que o livro está dizendo aqui. Bom, vamos falar também sobre as coisas não tão legais desse livro. Bom, uma das coisas que eu acho que poderia ser melhor é a narrativa do livro. Narrativa não é bem a palavra, mas vamos dizer assim.
para ficar melhor para compreensão. Ele não tem um olhar muito feminino, ele tem um olhar muito masculino. Então, o tempo todo parece que ele está sendo escrito para meninos. Não tem muito a voz da menina. Até porque o personagem que está na capa, por ser um menino, acaba ficando tudo como se fosse falando para ele. E aí, embora se fale sobre questões relacionadas às meninas, como a menstruação, por exemplo, ele acaba não tendo um olhar muito, muito, muito focado para a menina. Isso é um ponto que eu acho negativo. Não invalida a qualidade do livro, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Tanto com relação às ilustrações, podia ter uma personagem feminina mais significativa, quanto a narrativa mesmo. Podia ser colocado com o olhar mais da menina. Outro ponto que poderia ser melhor nesse livro é a questão da heteronormatividade. O que é isso? Esse livro é totalmente escrito do ponto de vista de um heterossexual, ou seja, ele não faz muitas aberturas, aliás, ele não faz nenhuma, tirando aquela página que eu já mostrei, com relação à homossexualidade. Toda a descrição dele com relação a sexo, a tudo, é com foco no heterossexual. Então, o adolescente que tiver curiosidade sobre a própria sexualidade, que estiver descobrindo um interesse em pessoa do mesmo sexo, ele não vai ter um suporte desse livro. Porque esse livro, como mostrei já, ele fala que existe, mas ele não fala nada mais além disso. Então, o adolescente que tiver com aquele sentimento, tá gostando de um coleguinha do mesmo sexo e não entende aquilo, ele não vai ter sua curiosidade sanada por esse livro, porque ele não contempla esse olhar. Isso é uma coisa que eu achei um pouco negativa desse livro. Um outro ponto que eu achei negativo nesse livro é que a abordagem dele com relação a contraceptivos é bem restrita. Ele fala sobre a camisinha e fala sobre o anticoncepcional. E só. Tudo bem que para o adolescente, talvez muitas informações nem fossem fazer tanto sentido. Muitos não vão ter acesso, não vão ter até mesmo o conhecimento para poder utilizar outros métodos. Mas seria interessante que eles pelo menos soubessem que existe. Coisas como o DIU, coisas como o diafragma, que não é tão usado, mas também existe. Até mesmo a questão da tabelinha, que muitas meninas acabam usando e não funciona para elas, também poderia ter sido abordado. Então, eu acho que poderia ter sido um pouco mais abrangente a abordagem com relação aos contraceptivos. Outra coisa que eu também achei que ficou um pouco restrita foi a abordagem com relação à menstruação. Como eu já falei, esse livro tem um olhar muito focado no menino, então acaba não falando muitas coisas que são pertinentes às meninas. E eu acho que isso faz falta. Eu acho que podia ter uma explicaçãozinha sobre como funciona o período menstrual. Ele explica assim bem por alto, mas ficou bem raso. Poderia ser um pouquinho melhor. Acho que as meninas precisam dessa informação, até para tirar um pouco esse tabu da menstruação como uma coisa suja, feia, que tem que se vergonhar, que tem que esconder. E a gente está em 2018, a gente está tendo aí um boom do uso dos famosos copinhos, que na verdade não são copinhos, são coletores. E esse livro não fala nada sobre coletores, eu acredito até que na época que ele foi escrito não ter tanto uso assim. Então eu acho que poderia ser revisado, poderia ser acrescentada essa informação que eu nunca usei, mas quem já usou disse que é muito bom utilizar esse coletor, que é muito mais confortável. Então acho que esse olhar também poderia ter sido contemplado e o livro não tem. Uma coisa que eu achei realmente problemática no livro, que eu acho que poderia ser colocado assim, revisto e poderia ser evitado, é que ele usa o termo menina quando na verdade está referindo-se à mulher. Isso é uma coisa que talvez possa passar despercebida, uma coisa meio boba e tal, mas eu acho que não é muito adequado não. Menina é uma criança, mulher é uma adulta. Então eu acho que quando ele vai falar de sexo, de transa e tal, o ideal seria utilizar os termos assim mais adultos, não o termo menina. Poderia usar mulher, poderia usar moça, jovem, mas menina eu achei que ficou meio esquisito, ficou parecendo assim que tá falando de uma criança. Então acho que os editores poderiam dar uma corrigida nisso aí e colocar o uso da palavra mulher, de outra palavra no lugar da palavra menina, certo? Uma pequena interrupçãozinha aqui no vídeo, que eu esqueci de mostrar essa página aqui, que é uma página muito polêmica, que sempre mostram ela e só ela nos debates sobre esse livro. Bom, ela tem aqui um buraquinho, que aí o jovem que estiver lendo coloca aqui o dedo para simular um pênis, para vir de encontro à vulva da mulher desenhada aqui. Então, assim, muitas pessoas criticando esse livro por conta disso. E aí vai da opinião de cada um. Mas o que tem aqui de fato no livro? Tá mostrando
como se faz uma relação sexual. E aqui está escrito que bom. Quer dizer, a ideia é naturalizar a questão do sexo, em vez de colocar para o jovem, para o adolescente ali que está aprendendo, descobrindo sua sexualidade, em vez de ensinar para ele que é uma coisa feia, uma coisa tabu, que ele tem que ter vergonha, ensinando como uma coisa natural, prazerosa, e que no próprio livro diz que cada um tem o seu tempo. Então, achei importante colocar esse pedacinho aqui, porque essa página sempre aparece e é importante mostrar o que de fato ela é. Para finalizar, vou mostrar aqui a quarta capa do livro. Aqui está escrito o seguinte: todas as perguntas que a garotada se faz sobre o amor e o sexo e todas as respostas que seus pais procuram. Ou seja, é um livro que funciona como um guia, na verdade, um guia de orientação para os jovens, de preferência para ser utilizado com o auxílio dos pais, né? É claro que muitos adolescentes não têm esse apoio dos pais, muitos pais têm vergonha de conversar com os filhos. Então esse livro tem essa utilidade aí. Não é substituir os pais, mas dar um suporte, de repente, sobre coisas que eles não sabem ainda falar. Então, toda essa polêmica aí dizendo que o livro é um kit gay, que o livro é para estimular crianças a serem gays, é uma grande bobagem, é coisa de quem vê uma capa e já tira 1000 conclusões, faz resenha, faz vídeo e não se deu o trabalho nem de ler. Tá aí nas livrarias, é só pegar, dar uma olhadinha, pode conferir. E, antes de falar mal, conhecer a história do livro que está sendo falado. Esse livro é bem interessante, super recomendável para qualquer adolescente aí do ano 2018, a não ser que seja um adolescente bem atípico, que não conheça nada sobre sexualidade, ainda acredite na cegonha. É uma leitura super recomendável e não tem nada de polêmico aqui, certo? Então, essa é a resenha desse livrinho. Espero que vocês gostem. E não vamos julgar o livro pela capa e muito menos pelas falácias que rolam por aí. Beijo, até a próxima.